Olá, pessoal! Que alegria ter vocês aqui novamente para darmos continuidade à nossa jornada pelo Evangelho de Mateus. No último vídeo, vimos o nascimento milagroso do rei. Hoje, no capítulo 2, vamos descobrir que a chegada desse rei não passou despercebida. Muito pelo contrário, ela provocou reações extremas e revelou a condição do coração de muita gente. Vamos mergulhar nessa história fascinante. O capítulo começa nos dizendo que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. E é nesse cenário que surgem personagens inesperados. Alguns magos vindos do Oriente. Pensem comigo. Quem eram esses homens? Não eram judeus. Não tinham as escrituras como nós temos. Eram provavelmente estudiosos das estrelas, astrônomos de uma terra distante. E mesmo assim, Deus, em sua soberania, usou uma estrela para guiá-los até o rei dos judeus. Isso já nos ensina algo poderoso sobre o nosso Deus. Ele não está limitado pelas nossas fronteiras ou pela nossa cultura. O Evangelho é para todos os povos. A salvação que Jesus veio trazer não era exclusiva para Israel, mas para todos os que o buscam, não importa de onde venham. Esses magos representam as nações, os gentios, sendo atraídos para a luz de Cristo. Eles chegam em Jerusalém, o centro do poder religioso e político, e fazem uma pergunta que abala a cidade inteira. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Imagina a cena. Essa pergunta chega aos ouvidos do rei Herodes, e a Bíblia diz que ele ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Aqui vemos a primeira grande reação ao nascimento de Jesus: a hostilidade. Herodes, um tirano conhecido por sua crueldade e paranoia, vê nesse bebê uma ameaça direta ao seu trono. Ele não quer um novo rei, ele quer manter seu poder a qualquer custo. A reação de Herodes é a reação do mundo que ama as trevas e rejeita a luz. Ele representa o poder humano que se levanta contra o poder de Deus. E, infelizmente, toda a Jerusalém se perturbou com ele, mostrando como o medo e a lealdade a um poder terreno podem cegar as pessoas para a chegada do verdadeiro rei. Então, Herodes, de forma astuta e dissimulada, convoca os principais sacerdotes e os escribas. Vejam a ironia. Ele pergunta a eles, os especialistas na palavra de Deus, onde o Cristo deveria nascer. E eles sabiam a resposta. Citaram perfeitamente a profecia de Miqueias 5:2. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E aqui temos a segunda reação. Talvez a mais triste de todas: a indiferença. Os líderes religiosos de Israel sabiam a profecia. Eles tinham o mapa do tesouro nas mãos, mas não se moveram 1 centímetro para ir a Belém, que ficava a poucos quilômetros de distância. Eles tinham o conhecimento na cabeça, mas não tinham a adoração no coração. Para eles, o Messias era apenas um conceito teológico, não uma realidade viva e presente que exigia uma resposta de fé e adoração. Isso é um alerta tremendo para nós hoje. Não basta saber sobre Jesus, é preciso conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. Herodes então, com sua falsa piedade, chama os magos secretamente e diz: vão e procurem o menino, e quando o encontrarem, me avisem, para que eu também possa ir adorá-lo. Que mentira terrível! Seu coração estava cheio de ódio e planos de morte, mas suas palavras eram suaves. O mal muitas vezes se veste de bem. Mas os magos, guiados pela estrela e pela providência de Deus, continuam sua jornada. E quando a estrela para sobre o lugar onde o menino estava, a Bíblia diz que eles sentiram uma alegria muito grande. Essa é a terceira reação: a adoração genuína. Eles entram na casa, veem o menino com Maria, sua mãe, e o que eles fazem? Eles se prostram e o adoram. Percebam a profundidade disso. Eles não veem um palácio, não veem um exército, não veem nenhum sinal de poder terreno. Eles veem um bebê, em uma casa simples. Mas pela fé, eles enxergam ali o Rei do Universo. E a adoração deles não é vazia. Eles abrem seus tesouros e oferecem presentes: ouro, incenso e mirra. Presentes dignos de um rei. O ouro fala de sua realeza. O incenso, usado no templo, fala de sua divindade e de seu papel como nosso sumo sacerdote. E a mirra, usada para embalsamar os mortos, aponta profeticamente para o sacrifício que ele faria por nós.
Que adoração incrível e cheia de significado. Eles vieram de longe, enfrentaram perigos, gastaram seus recursos, e tudo isso para se prostrarem diante de um menino em Belém. Essa é a essência da verdadeira fé. Reconhecer a realeza de Jesus, mesmo quando as circunstâncias parecem simples, e oferecer a Ele o nosso melhor, a nossa vida, o nosso tudo. A história continua com a proteção soberana de Deus. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, os magos retornam por outro caminho. José também é avisado por um anjo em sonho para fugir para o Egito com Maria e o menino, Jesus, porque Herodes iria procurar o menino para matá-lo. E assim se cumpre outra profecia, a de Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho. Vemos aqui um paralelo com a história de Israel, que também foi chamado do Egito. Jesus é o verdadeiro Israel, o filho obediente que cumpre perfeitamente a vontade do Pai. A fúria de Herodes, ao ver que foi enganado, explode na forma mais cruel possível. Ele manda matar todos os meninos de Belém e dos arredores, de 2 anos para baixo. É uma cena de dor e sofrimento terríveis, que cumpre a profecia de Jeremias sobre Raquel chorando por seus filhos. O pecado de Herodes mostra a que ponto o coração humano pode chegar para tentar frustrar os planos de Deus. Mas nenhum plano humano pode deter o propósito divino. O rei estava seguro no Egito. Finalmente, após a morte de Herodes, José é novamente instruído por um anjo a voltar para a terra de Israel. Com prudência e avisado em sonho, ele se retira para a Galiléia e vai morar numa cidade chamada Nazaré. E Mateus conclui, dizendo que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Jesus, o Rei do Universo, cresceu em uma cidade pequena e desprezada, cumprindo as Escrituras e se identificando com os humildes. Então, o que aprendemos com Mateus 2? Aprendemos que o nascimento de Jesus força uma decisão. Diante do Rei, não há neutralidade. Ou reagimos com a hostilidade de Herodes, tentando eliminar Cristo de nossas vidas para manter nosso próprio trono. Ou reagimos com a indiferença dos líderes religiosos, com um conhecimento vazio que não transforma o coração. Ou, pela graça de Deus, reagimos com a adoração dos magos, reconhecendo a realeza de Jesus, nos prostrando diante dele e entregando nossos tesouros, nossa vida, em completa rendição. Qual tem sido a sua reação a Jesus? Que possamos, como os magos, ter um coração que o busca, que se alegra em encontrá-lo e que o adora como o único e verdadeiro Rei de nossas vidas. Muito obrigado por me acompanhar em mais este estudo. Foi uma bênção compartilhar essas verdades com vocês. Se este conteúdo te abençoou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos da nossa série em Mateus. Que Deus abençoe você e até a próxima.